Bem, graças a Deus por estarmos aqui nesta ocasião para estarmos juntos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio muito grande, uma satisfação imensa estar aqui nestes momentos ensinando as Escrituras Sagradas para cada um de vocês que estão presentes aqui. Que o Deus Eterno continue lhes abençoando grandemente. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente aqueles que nos acompanham através do YouTube também, que o Deus Eterno de Israel possa abençoá-los e abrir o seu entendimento também para as Sagradas Escrituras. Então, nesta ocasião, nós seguimos estudando a Carta de Tiago. Quem estiver com a sua Bíblia nesses momentos, abra comigo em Tiago, no capítulo 4, de versículos 1 até o 10, e diz da seguinte maneira: nosso querido autor aqui, Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo segundo a carne, e diz assim, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Então chegamos ao capítulo 4 dessa carta preciosa de Tiago. E este capítulo, meus irmãos, esses primeiros 10 versículos aqui, são versículos bastante difíceis de interpretar, difíceis de trabalhar com eles, mas pela misericórdia de Deus, nós trouxemos alguma coisa aqui para vocês nesta noite. O nosso autor, ele segue aqui admoestando todas essas congregações judaicas ali, que existiam ali em seu período, e também aqueles que almejavam ser mestres dessas congregações, desejavam ser pastores. E, novamente, Tiago passa a confrontar a conduta deles, essa conduta pecaminosa, ao dizer que eles eram mundanos e egoístas, pois eles pelejavam entre si e eles buscavam a primazia, ou seja, eles estavam buscando aí ser os primeiros, ser os principais da congregação, quando dentro das congregações só existe um que é principal, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desta forma, esses homens aí que aspiravam aí o episcopado, aspiravam ser pastores, aspiravam ser líderes nessas congregações, eles estavam ali mais preocupados com os prazeres desta vida e a ostentação de levar o nome de presbítero, de levar o nome de líder de uma congregação, mas não porque eles queriam adorar a Deus, mas porque eles queriam apenas se enaltecer, se engrandecer. E por isso ele denota que há uma incompatibilidade aí enorme entre Deus, essa vida cristã, e o mundo. Então,
como nos ensina ali João também em sua primeira carta, no capítulo 2, de versículos 16 até o 17. Abra comigo aí, nós já estudamos essa carta inteirinha. Eu acredito que vocês se lembram aí de cor e salteado dessa passagem, onde João alerta para que os cristãos ali da igreja primitiva não amassem o mundo e o que no mundo havia. Então, no capítulo 2 de 1 João aqui, versículos 15 até o 17, ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, tanto esses homens aí que eram líderes ali, ou que queriam ser líderes, deveriam estar submissos a Deus contra a própria congregação. Eles não deviam estar amando o mundo e almejando as coisas que haviam no mundo. Eles apenas queriam se aparecer. Então, João aqui, ele esclarece que o mundo aqui não é o planeta Terra como um globo, como este planeta onde nós vivemos aqui. Mas este mundo do qual tanto Tiago e João denotam aqui é todo esse sistema corrupto e podre que confronta a Deus e procura contradizê-lo. Então é tudo aquilo que se levanta contra Deus. Calvino, ao comentar essa carta, ele diz o seguinte, pois tal e tão grande é o desacordo entre o mundo e Deus, que quando alguém se inclina para o mundo, tanto mais se aliena de Deus. E o que ele quer dizer se alienar de Deus? Quando ele usa esse verbo alienar aí, ele quer dizer que a pessoa se torna ignorante com relação a Deus, ela não compreende mais nada a respeito das verdades bíblicas. E nesse sentido, essa pessoa se torna submissa ao pecado e incapaz de compreender aí as verdades divinas, a verdade de Deus, de tão longe do Criador que tal pessoa fica, porque ela está preocupada com as coisas aqui desta terra, com as coisas do mundo, com ter aqui sucesso e popularidade, enriquecer, só com essas coisas que eles estavam preocupados e não aí em adorar a Deus e cuidar daquelas congregações em que eles almejavam ser mestres. E nesse sentido, eles eram verdadeiros pecaminosos e mundanos. Então, por isso, de versos 1 a 4, veja o que ele nos diz aqui, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então aqui já no verso 1 ele já fala que havia guerra entre eles, peleja entre eles, e ele já dá a resposta, de onde vem essa peleja e essa contenda no meio de vocês aí? É por causa desses prazeres que militam dentro da vossa carne, esses desejos pecaminosos, vocês estão inclinados para o mundo, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Tiago aqui ele usa palavras fortes. Ele está dizendo que eles matam e invejam. Mas não entenda isso literalmente. Quando ele fala que eles matam aqui, não é que eles tinham matado alguém literalmente. Mas eles estavam prontos a matar, se fosse possível, para conseguir todo o objetivo deles. Então, desta forma, eles estavam tão inclinados aí a ser prósperos e ser grandes aqui neste mundo, que qualquer um que se levantasse aí contra eles e se tornasse um obstáculo ao ver deles, eles estavam dispostos a eliminar. Por isso que Tiago diz, matais e invejais, Ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E ele segue, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então ele vem questionando aqui o quê? A situação deplorável em que esses homens se encontravam. Porque, como eu já frisei, eles eram mundanos e pecaminosos. Então eles se encontraram
em uma situação deplorável. E ele declara que a causa da corrupção deles era o quê? Era aí o seu coração corrupto. Esses desejos carnais que estavam dentro deles e que os faziam cometer todas essas coisas erradas aí. Então era o quê? Era a falta de espiritualidade e devoção. Eles não tinham intimidade com Deus e estavam almejando ser mestres. Estavam almejando esse cargo aí de tão responsabilidade que na primeira exposição aqui do capítulo 3 eu dei um panorama claro aí para vocês o quão grande é a responsabilidade de um pastor. E desta forma, eles queriam ser esses líderes dessas congregações, mas não tinham condições de ser. E por isso que Tiago dizia, é bom que haja mestres entre vocês, mas que não haja muitos. Que sejam poucos e que sejam o quê? Preparados. Que seja gente que seja espiritual, que seja devota ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele declara que a causa de sua corrupção era a falta de espiritualidade e devoção, pelo fato de serem mundanos e eles não tinham o quê? Intimidade com Deus. Queriam ser mestres apenas para se sobressair e subjugar os demais, para se fazer grandes, quando que um pastor, o principal desejo dele é aí apacentar ovelhas. Não é para subjugar ninguém, não é para se sobressair a ninguém, para mostrar que sabe alguma coisa, mas com toda sinceridade e devoção a Cristo, ele deve ensinar aí a sua congregação. Então eles queriam se sobressair e subjugar essas congregações e eles eram carnais em seu modo de viver. Eles estavam aí só olhando as coisas desta terra, as coisas desta vida, e João também disse ali, quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. E como esses homens queriam ser mestres e não tinham nem o amor do Pai dentro do coração deles, era necessário uma mudança. Por isso, Tiago os chama de quê? De infiéis aí no verso 4. Literalmente adúlteros, porque eles se prostituíam aí com o mundo, só queriam ser grandes e não adorar a Deus. E deste modo, eles se prostituíam aí com o mundo. A tipologia aqui é clara, é a mesma tipologia aí do Velho Testamento, meus irmãos, onde Israel era tipificada como a esposa de Deus e Deus o seu marido. E nesse sentido, o que Tiago está denotando aqui era que a esposa amava o inimigo do esposo e nesse sentido estava ali aborrecendo esse esposo que era o próprio Deus. Então, tanto as congregações quanto seus mestres eram corruptos e Tiago fortemente está corrigindo eles ali e demonstrando que era necessário mudar. Então, eles amavam aí o inimigo do esposo. E qual era o inimigo do esposo? O mundo, o diabo e as coisas desta terra. E agora nós chegamos ao verso 5, que é um versículo bastante complicado de se interpretar. É a passagem mais complicada aqui desse capítulo 4, e aí os comentaristas bíblicos eles se divergem em opiniões pelo fato de Tiago declarar isso aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. E quando nós fizemos uma pesquisa bem acurada a respeito disso aqui, quando o Tiago cita a Escritura, ele está citando o Velho Testamento, ele não está citando o Novo, porque ele é um dos homens que está produzindo o Novo. Então ele cita o Velho Testamento. E nós fizemos uma pesquisa acurada para ver qual citação do Velho Testamento que ele fazia referência, e nós não encontramos no Velho Testamento nenhuma citação bíblica que corresponde a isto que ele diz aqui, que a Escritura afirma que o Espírito Santo tem ciúmes. E.T. Robertson, ele sugere uma interpretação a respeito disso e diz que Tiago está fazendo aqui uma rápida alusão a Êxodo 20, verso 5, onde Deus fala que ele é um Deus zeloso, que ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. E isso aí é uma interpretação plausível, mas
também tem suas dificuldades. Então, essa é uma passagem bastante complicada aqui nesse capítulo. E demonstra o zelo de Deus. E esse zelo é ciúmes, de forma que Deus tem um zelo tão grande por seu povo e por seus eleitos, que o seu Espírito os confronta e mostra os seus pecados. E nesse sentido, Deus demonstra para esses eleitos que Ele não tolera infidelidade. Desta forma, o que Ele está demonstrando aqui é que Ele não tolera infidelidade. Por isso que Ele tem zelo, por isso que Ele tem ciúmes do seu povo. E deste modo, Ele não divide o coração dos seus eleitos com ninguém e com nada. Por isso que lá em Isaías 42, versículo 8, Isaías disse categoricamente que Deus não divide a sua glória com outro, com ninguém. Então Deus ele é um marido zeloso por sua noiva e desta forma Ele não tolera aí infidelidade. E Ele não divide o coração dos seus eleitos com ninguém. Ele tem que ser o primeiro em nossos corações. Nada pode ser colocado acima dele. Veja aí Zacarias capítulo 8 e versículo 2, o que Zacarias declara aqui no capítulo 8 e versículo 2. E diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. E desta forma aqui, Deus está demonstrando que Ele tinha um ciúme tremendo ali do povo de Israel quando eles se prostituíam aí com deuses pagãos. Ele tinha um zelo enorme. E o Senhor Jesus Cristo, Ele declara isso claramente lá em Mateus, no capítulo 10, versículos 37 até o 38. É bem claro o que Jesus fala aqui, Ele disse que quem ama o pai ou a mãe mais do que ele não é digno dele. Veja aqui, capítulo 10, versículos 37 e 38. Diz assim, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Deus não tolera infidelidade, ou é Ele ou nada. Então, o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro aí que quem ama o pai ou a mãe ou alguma coisa aqui neste mundo mais do que a Ele, não é digno dele. Ele deve ser o primeiro nos nossos corações, pois tudo que nós colocamos, meus irmãos, acima de Cristo, acaba se tornando, se constituindo uma idolatria. E desta forma está se prostituindo diante de Deus. Deste modo, Cristo ele deve ser aí o primeiro em nossas vidas. Nada pode ser colocado do lado dele ou acima dele. Então ele deve ser o primeiro em nossas vidas, porque não há como servir a dois senhores, ou há de amar a um e aborrecer o outro. Isso é Mateus 6, 24. Palavras do próprio Jesus. Ele deixa claro em suas palavras que ele não tolera infidelidade. E Tiago está demonstrando aqui, tanto aos crentes dessas congregações judaicas, quanto àqueles que queriam ser futuros mestres, que se eles continuassem com essa vida deplorável de pecado e mundanismo, eles não estariam aptos para servir a Deus, porque há uma incompatibilidade muito grande entre Deus e o mundo. Então aqui em Mateus 6, 24, Jesus novamente ele deixa bem claro a sua posição quanto a isso. Diz assim, vejam bem, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, as coisas deste mundo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo, ou você serve a Cristo ou você serve o mundo. William Barclay, ao comentar a respeito destes versos aqui, ele diz algo interessantíssimo aqui. É inquestionavelmente certo que uma pessoa não pode estar apaixonada por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Se pensar de outra forma, tal pessoa não sabe nem o que significa amor, diz aí William Barclay. E eu concordo com isso, e sabemos que não há como amar duas pessoas ao mesmo tempo.
O homem que diz que ama duas mulheres ao mesmo tempo, eu posso dizer que ele é um sem vergonha, que ele não ama nenhuma das duas. Porque se ele amasse de verdade, ele respeitaria uma única mulher, não várias. Não há como servir a dois senhores. E finalmente, nos versos de 6 a 10, Tiago aqui ele traz a solução para resolver esse problema aqui do mundanismo nas congregações judaicas ali e desses futuros mestres. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o humilde é aquele, meus irmãos, que reconhece o seu pecado. Não como esses homens aí que sorriam e que gargalhavam por causa dos seus pecados. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É aqui ele dá o segredo. Devemos nos sujeitar a Deus, ser humildes diante de Deus, para que o diabo se escafeda da nossa presença, para que nós estejamos sempre ao lado de Cristo e caminhando com Cristo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui ele falou a respeito da pessoa aí que tem ânimo dobre. No capítulo 1 nós falamos a respeito disso, e a pessoa que anda aí cocheando em dois pensamentos, que hoje pensa uma coisa e amanhã está pensando outra. Uma pessoa que tem dúvidas dentro do seu coração. E esses homens aí, tristemente, Tiago está dizendo que eles andavam cocheando entre dois pensamentos. Ora pensavam em servir a Deus, ora estavam aí servindo o mundo. Então ele começa aqui a frisar a questão aí da humildade, da confissão dos pecados. E diz que aqueles candidatos a mestres, em vez de sorrir, eles deviam estar chorando e pranteando por causa aí dos seus pecados. Eles deviam estar se lamentando por causa de sua corrupção, pois o erro que estava dentro do coração deles havia cegado tanto eles que eles não conseguiam enxergar o quão distante eles estavam de Deus. Então, fazendo menção à primeira citação aqui de Calvino, que eu disse ao início, a pessoa que se afasta de Deus e se corrompe com o mundo, ela se torna alienada de Deus, se torna ignorante a respeito das coisas de Deus. E quanto mais ela se afunda aí no pecado, mais distante de Deus ela fica. E mais ela fica cegada por causa dos seus erros e não percebe a distância que ela está de Deus. E para eles se reaproximarem de Deus, Tiago está dizendo aqui que era necessário, eles teriam que se humilhar, purificar as mãos, parar de duvidar e limpar o coração. Então ele fala, limpe suas mãos, fazendo referência aí à purificação lá sacerdotal no templo, onde eles se purificavam várias vezes lá. Eles deviam parar de duvidar e limpar o coração. E tudo isso fala de uma reforma tanto moral quanto espiritual. Eles deviam se devotar a Deus, ser mais devotos, procurar mais intimidade com Deus, orar a Deus, pedir que o Espírito Santo os controlasse e colocasse um freio neles, como nós aprendemos lá no capítulo 3, e desta forma eles estariam fazendo a vontade de Deus. Então eles deviam fazer uma reforma, primeiramente moral na sua conduta aqui nesta terra, parar de ser mundanos, parar de ter amizade com o mundo, parar de se preocupar com as coisas aqui desta terra, e depois uma reforma espiritual. Deixar de serem devotos do mundo e passarem a ser devotos de Deus. Deixar de ter contendas entre eles e de ser egoístas e se preocuparem apenas com as suas coisas e se entregarem à direção de Deus, e assim o diabo iria se desviar deles. Enquanto eles não procurassem o caminho da cruz, não procurassem se humilhar na presença de Deus, Deus não viria para eles. Então, com isso, eu já posso concluir aqui com duas aplicações ao nosso texto. A primeira, Tiago nos ensinou aqui
algo bastante tremendo ali nos versos 1 e 2, onde ele fala ali que esses mestres cobiçavam e nada tinham, eles pediam e não recebiam, e fala que o problema era a sua conduta, era a sua corrupção espiritual, pois eles não eram devotos a Deus, eles não pediam como convinha pedir, eles não faziam pedidos na vontade de Deus, mas faziam pedidos para se enaltecer e achando que Deus era obrigado a fazer alguma coisa por eles, quando Deus não está obrigado a nada. E isso é o tipo de uma oração feita na vontade contrária de Deus. A vontade de Deus é que, primeiramente, nós confessemos nossos pecados e assim nos aproximemos dele e assim possamos interceder pelos demais. E desta forma, os pedidos do nosso coração serão atendidos. Então, Tiago ensina que aqueles que desejam ter suas orações atendidas e ouvidas devem se abster do mundo e da pecaminosidade, se abster do pecado e do mundanismo, pois o Senhor ele não ouve gente ímpia com o coração cheio de pecados escondidos ali, gente corrupta, gente ímpia que não tem humildade de confessar os seus pecados. E é isso que Isaías, no capítulo 1, em versículo 15. Então, meus irmãos, a ideia principal de Tiago aqui era a conversão desses homens e mulheres que estavam ali nessas congregações, ali nessas igrejas judaicas, e que eles se voltassem para Deus, para que Deus pudesse se voltar para eles. E desta forma, ele fala de humildade e submissão diante de Deus. Então, no capítulo 1 de Isaías, no versículo 15, Isaías diz assim, prestem bem atenção, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E podemos dizer que as mãos cheias de sangue aqui eram cheias de pecado e de corrupção. E por isso que Isaías está dizendo aí que Deus não ouvia as orações ali do povo de Israel, porque eles eram gente corrupta, gente ímpia, que se prostituía ali com falsos deuses. E o que Tiago demonstra aqui, que enquanto o ser humano não se arrepender dos seus pecados e se humilhar na presença de Deus, reconhecer os seus erros, Deus jamais irá ouvi-lo. É de suma importância, meus irmãos, a confissão de pecados, para que assim Deus nos ouça. Diariamente nós devemos confessar os nossos pecados. O Dr. William Souto Santiago ele nos ensinou a respeito desse tópico. Ele nos disse que todas as vezes que nós fôssemos nos aproximar de Deus, a primeira coisa que nós devíamos fazer era confessar os nossos pecados. Por mais que Cristo nos justificou, purificou os nossos pecados passados, nós continuamos cometendo erros. E desta forma é necessário confessá-los diante de Deus, para que assim Deus nos ouça. E o segundo ponto de aplicação que eu trago aqui é o ensino mais sobressalente de Tiago. E ele diz aqui, somente quando o homem ele reconhece aí a sua limitação, o seu pecado e a sua falta de Deus, é que ele é capaz de se aproximar de Deus. Enquanto o homem não reconhece a sua limitação, o seu pecado e a sua falta de Deus, ele não pode se aproximar de Deus. E isso, meus irmãos, infelizmente, nós não somos capazes de reconhecer sozinhos. Se Deus não entrar em cena e nos confrontar com o seu Espírito e demonstrar os nossos pecados, jamais tomaríamos essa atitude por conta própria, porque Deus é quem coloca em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Isso é Filipenses 4,13. E desta forma, se você olhar nas passagens bíblicas que falam a respeito do coração do homem, como Gênesis 6,5, Gênesis 8,23, lá diz que o desígnio do coração do homem é continuamente mau. E desta forma nós não conseguimos nos aproximar de Deus por conta própria. Se Ele não entrar em cena com seu Espírito e nos confrontar e dizer quão pecadores nós somos. Então, entenda o quão limitados nós somos e clame ao Senhor para que Ele possa te ouvir.
e diga ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, tome posse da minha vida, tome o controle da minha vida, que teu Espírito me coloque de joelhos todos os dias e me faça clamar e chorar por causa dos meus pecados, que eu entre em uma comoção por causa dos meus erros, para que assim o Senhor possa me ouvir e que eu possa entender quão limitado eu sou e eu possa me lamentar por causa dos meus pecados e ver quão desaventurado e miserável eu sou sem a sua direção. A nossa oração deve ser desta forma. Nós devemos ser ali, não como fariseu, mas como publicano, naquela parábola do fariseu e do publicano que Jesus nos contou, onde ele dizia que o fariseu ali se enaltecia e se engrandecia e dizia que dava dízimos disso e dízimo daquilo, e não era tampouco igual o publicano, que era pecador com as suas mãos sujas, quando ele devia se humilhar e pedir perdão pelos seus erros. E por outro lado, aquele que ele julgava pecador, ele se humilhava diante de Deus. O publicano não queria nem levantar os olhos aos céus, batia no seu peito e dizia: miserável homem que sou, perdoe meus pecados, eu não sou digno de ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus dizia aos seus discípulos: quem foi que saiu justificado ali? Aquele que se engrandeceu ou aquele que se humilhou? Então Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. William Barclay, ao comentar esse tópico, ele diz assim, somente quando compreender o seu próprio pecado, entenderá a sua necessidade de um Salvador e ser perdoado por Deus. Enquanto você não entender o seu próprio pecado, a sua limitação, o quão detestável por causa dos nossos pecados nós somos, jamais conseguiremos nos aproximar de Deus. E isso mostra, meus irmãos, que nessa luta contra o pecado nós não somos capazes de vencê-la por nossa própria força. Nós só conseguimos vencer com a força do Pai, com a força de Cristo, porque nós somos limitados e carecidos dessa graça irresistível de Deus, do Cristo. E com nossas forças jamais nós venceremos essas lutas e pecados que se manifestam em nossas vidas. Jamais conseguiremos vencer sozinhos. Então se humilhe na presença de Deus, reconheça que sem Ele você não é capaz de nada, mas se Ele dirigir a sua vida, se Ele for aí o piloto da sua vida, se Ele estiver no controle do timão da sua vida, você vai conseguir ali adorá-lo. E desta forma, dependa de Cristo e você vai ter êxito nessa peleja. Se você não depender de Cristo, como apresentado aí por Tiago, você jamais irá conseguir. E como nós dizíamos, esses homens ali que aspiravam ao episcopado, que queriam ser líderes, eles estavam rendidos no pecado. E Tiago os confronta, diz o quão miseráveis eles eram e quão pecadores, quão infiéis. E desta forma nós devemos entender que o Espírito Santo ele faz conosco, ele nos confronta a cada dia e nos mostra o quão detestáveis diante de Deus nós éramos e o quão puros nós nos tornamos ao nos render na presença dele mediante a sua graça. Mas esse mesmo Espírito que nos lembra que Cristo morreu por nós e perdoou os nossos pecados, ele nos confronta a cada dia e nos mostra que nós ainda continuamos sendo pecadores e que necessitamos de remissão de pecados. Então é necessário trabalhar essa questão do pecado e entender o quão fraco você é e se humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, tome posse da minha vida. Que o Eterno nos abençoe grandemente.